carro. Olha o que diz esse louvor. E outros em seus cavaleiros. Muitos confiam em carro, em seus cavaleiros. Muitos te louvam com os lábios. E o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai. É o que nós estamos falando em Sofonias, no capítulo 1, no capítulo 2, agora no capítulo 3. É real isso, gente. Você vê, ó, Deus continua falando. Ele não quer corações vazios. Se fala de lábios que amam o Senhor, mas na prática não está acontecendo. Porque pararam de falar do céu. Já não se fala tanto em oração e santificação. Por que pararam? Porque pararam de falar do céu. E só se fala em bens materiais. Existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração. Desperta, Senhor, igreja em oração. Reacende o fogo. Amém? Seja bem-vindo. Como disse o louvor no início, né? Os corações que estão falando somente com seus lábios, que amam o Senhor, mas na prática é o que estava acontecendo aqui na época de Sofonias. Deus estava repreendendo o povo, chamando ao arrependimento. Bora, se conserte, examine-se. E hoje nós vamos falar no capítulo 3. Falar do céu. Seja bem-vindo, minhas irmãs, Roseli, Fátima. E santificação não querem mais pregar. E é isso que a gente está vendo em Sofonias. Deus está chamando o povo a examinar arrependimento. Está falando sobre santificação. Levanta essa geração. Amém? Desperta a igreja em oração. E aqui estamos nós. Vida plena, despertando através do devocional, da oração. Quando chegamos agora no capítulo 3 de Sofonias, estamos chegando também a um fechamento, né, desse livro. Nesses capítulos anteriores, nós vimos Deus confrontando o pecado de Judá, denunciando a idolatria, a indiferença espiritual, né, anunciando o dia do Senhor. Depois vimos também o juízo sendo declarado, né? O juízo sendo declarado. Aí nós precisamos entender que Deus continua falando no nosso meio, né? No dia de hoje. Aí, gente, quando nós entendemos isso, né? Agora no capítulo 3, Deus volta a olhar para Jerusalém. E ele mostra que o problema espiritual do povo era mais profundo do que apenas comportamentos externos. Então nós estamos aprendendo com os livros dos profetas o coração de Deus, né? O que Deus pensa, o que Deus fala. Então era muito mais profundo. Havia algo errado no coração e também na liderança espiritual da nação. Vamos ver isso? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Deus abençoe nossas irmãs. Glória a Deus por mais esse tempo precioso que a gente está passando aqui, né? Jesus é bom. Muito bom para a gente aprender a palavra. Amém, amém. Lucinéia, Deus abençoe também sua chegada. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Se você olhar os noticiários, né? E eu estou lembrando desse tempo que a gente está conversando aqui sobre os profetas, né? Sobre as crises que estavam acontecendo no tempo de Sofonias, de Abacuque e de todos os outros que a gente viu aqui. Não é diferente. Você vê como é que crises acontecem de tempos em tempos, de eras em eras? Tudo tem a ver
com a dureza do coração do povo. O povo se afasta de Deus. O povo se afasta de Deus e vai acontecendo essas coisas. Deus permite um juízo. Mas eu quero que você que está me acompanhando aqui, eu sempre falo dos remanescentes. Os remanescentes são aqueles fiéis, aqueles que estão posicionados, aqueles que estão em oração, que estão em arrependimento, que andam nos caminhos do Senhor. Guarda o seu coração, confia no Senhor, porque assim como Ele livrou os remanescentes da época, Ele vai livrar você também. Ele vai dar o sustento, o Senhor vai manter a sua casa. Entendeu? Deus é o Deus de todas as circunstâncias. É na bonança e na crise, Ele é o mesmo para aqueles que são fiéis ao Senhor. Precisa ter essa paz no seu coração. Faça o que tem que ser feito, né? Guarde o que tem que ser guardado. Preste atenção nos sinais que estão acontecendo no mundo. Ouve as notícias, seleciona as notícias que vocês estão ouvindo sobre essa guerra, né? E fica posicionada. Então, quem me acompanha aqui, quem está na sala de oração, quem está nos nossos encontros de intercessão, eu estou sempre trazendo uma palavra disso. De preparo, de orientação. Crise sempre aconteceu na humanidade. E não vai parar enquanto nós estivermos aqui. Deus permite para o juízo, para conserto. A gente vai ver aqui hoje de novo. Nós estamos estudando o livro de Sofonias. Todos os profetas que nós estamos estudando, a gente está vendo essa mesma situação acontecer. Entende? Glória a Deus. Então eu quero que vocês tenham paz no coração, observando o que está acontecendo, se preparando para o dia mau, guardando o que você pode e confiando no Senhor, porque Ele vai dar escape para sua casa. Ele não deu escape para Raabe. Sempre teve juízo no tempo, desde os primórdios. Mas aqueles que foram fiéis ao Senhor, Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus dá... Não vai faltar o pão. Amém? Você pode dar um amém aí comigo? Você pode glorificar a Deus por isso e se posicionar. Então vem comigo, estamos dando todos os... terça, quinta e sexta. Estamos falando sobre esses livros dos profetas que trazem situações parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Então o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você conhecer, se você buscar o conhecimento, se você se preparar, não tem desespero. Só se desespera aquele que não está preparado. Amém, gente? Glória a Deus. Vai ver coisas acontecendo, vai ver pessoas desesperando, mas você que está no Senhor, preparada. Lembra? Olha só, a Bíblia sempre mostra isso pra gente. Lembra da parábola das 10 virgens? Pois é, 5 loucas e 5 prudentes. Olha aí, é a mesma coisa. Vai ter gente que está preparada, vai ter gente que não está preparado. Por quê? Porque está levando a vida, ó, é o que a gente está vendo aqui, nos capítulos que a gente está estudando. Está levando a vida de qualquer jeito, não se posiciona, não sai do pecado, não sai da idolatria, vão no oba-oba. Aí vem o dia mau. Olha lá Efésios, capítulo 6. Revestível de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Então a gente está aqui tentando fazer isso. Se posicionar, ficar no Senhor, aprender, entender a palavra de Deus, para a gente poder estar posicionada no dia mau. Vai passar. Como toda crise passa, vai passar. Mas enquanto a gente está nela, a gente precisa entender quais são os caminhos que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Então nós como intercessoras, precisamos estar, antena ligada, vendo noticiários, ok? Mas também, Senhor, qual é o direcionamento? Qual é o posicionamento? O que a gente tem que fazer, Espírito Santo? Tem conexão com o Espírito Santo. O que eu faço? Gasto agora, seguro, compro, vendo, organizo minha casa, retenho. Então você tem que estar conectada com Ele, Ele vai te dizer. Ele cuida dos remanescentes. Então nós estamos passando um momento de crise e pode ser que essa crise que está acontecendo no Oriente, com o Irã, com os Estados Unidos, a gente já está vendo também impacto
na gasolina. Eu fui botar gasolina no carro essa semana, aumentou 2 vezes. Então a gente está com essa demanda, que pode ser que aumente mais, pode ser que tenha crise, paralisação de caminhoneiros, pode ser que isso vai afetar a cadeia alimentar. Se você se posiciona, guarda o que você pode até isso se estabelecer. Então fica atenta, conversa com o Espírito Santo, qual é a ação que eu tomo agora. Entendeu? E nós aqui estamos na sentinela, na oração. É oração e ação. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando os livros dos profetas e aqui em Sinfonias não está sendo diferente. Eu venho falando isso aqui há muito tempo sobre crise, que Deus vem repreendendo o povo. Aí a gente vai abrir agora Sinfonias 3, que é o último capítulo que nós vamos estudar. Vocês vão ver Deus chamando o povo. Então, as crises é uma forma de Deus chamar a atenção. Porque a gente não tem noção do que está acontecendo, gente. A gente tem pelos textos que a gente estuda. Idolatria, injustiça social, entendeu? Pecados encobertos, derramamento de sangue, roubo. Tudo isso tá aí, ó. Deus não está imune a essas coisas, Deus vê. Só que a misericórdia do Senhor não quer dizer a aprovação do erro. Deus vai dando tempo, vai dando tempo. Sinfonias capítulo 3. Antes, deixa eu fazer uma oração. Espírito Santo, fica conosco aqui. Continua nos dando orientação, nos dando capacidade para discernir a palavra. Me ilumina minha mente para que eu possa transmitir, Senhor, o teu conhecimento de Deus. Fica conosco, com cada um que está passando por aqui, aqueles que vão ver pelo YouTube também. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abre a nossa mente, nos desperta, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje. Amém e amém. Glória a Deus. Ok? Estão aí comigo? Glória a Deus, amém. Helena, Marilza, Fátima, Isabel, Ana Cristina. Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. O capítulo 3. Ai da cidade. Olha o que está falando. Ai da cidade opressora. Pronto, olha aqui. Ai da cidade opressora. Nós não estamos vendo opressão, gente, aqui. Essas guerras que estão acontecendo, oprimindo o povo. Deus está falando, ai da cidade opressora. Por isso que eu estou falando. O que nós estamos estudando aqui é muito atual. Tudo que eu estou falando aqui, se você ainda não viu os outros capítulos lá no YouTube, Deus nos deu essa graça da gente estar falando sobre esses profetas e tá passando por uma situação parecida. Então, ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Ó. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor. Tá aqui, Sinfonias capítulo 3. Nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Olha isso. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Está todo mundo envolvido na opressão. Até os profetas. Gente, isso é sério. Deus vê o que a gente não está vendo. Infelizmente. Isso aqui é antigo. Até religiosos, igrejas estão envolvidas com essas coisas. Mas tá ali, mas será? Isso é antigo. Nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Ó, os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminarei nações, as suas torres estão destruídas. Aqui ele vai falando. Então vamos falar por parte aqui. Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada.
Aqui Deus descreve Jerusalém como uma cidade que se tornou rebelde e contaminada. A cidade que deveria refletir a presença de Deus havia se tornado um lugar de injustiça e desobediência. Amém? Aí ele continua dizendo, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Percebe algo muito sério aqui, gente? O problema não era apenas o pecado em si, não era o pecado em si, mas a resistência à correção. O povo já não queria ouvir, já não queria mudar, já não queria se aproximar de Deus, estava nem aí. E isso nos leva a uma pergunta muito importante para a gente refletir. Como reagimos quando Deus nos confronta e nos corrige? Como que a gente reage? Porque o crescimento espiritual ele depende muito da nossa disposição de ouvir e ajustar o caminho. O crescimento espiritual depende muito da nossa disposição de ouvir e ajustar o caminho. Amém? O povo não estava nem aí. Então é isso que vocês precisam entender, que é cíclico, ó. O que a gente está vivendo hoje de guerra, o que você está vendo aí nos Orientes, e que vai se espalhando para o mundo, porque é um reflexo, o que nós vivemos aqui é um reflexo do que está acontecendo lá. Isso é antigo. Isso é antigo. Então, por isso que a gente precisa ler as Escrituras Sagradas para a gente saber o que acontece. No versículo 3, Deus começa a falar das lideranças da cidade. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que nada deixa para o dia seguinte. Ou seja, o que ele está falando aqui? Aqueles que deveriam proteger o povo estavam explorando o povo. A liderança havia se tornado injusta e abusiva. Gente, eu vi isso agora no aumento da gasolina. Nem teve aumento, só porque começou a crise, né? Algumas reportagens mostrou. Já começaram o abuso. O povo vai começar a pagar o que está acontecendo. As pessoas que eram para cuidar, né? Que deveriam proteger o povo, tá explorando. E vai acontecer mais exploração. Porque as pessoas não têm temor de Deus. Não tem justiça. Mas Deus é fiel. Eu falei aqui no início. Guarda o teu coração. Você que está posicionado em Deus. Você que é uma filha do Senhor. Que anda nos caminhos do Senhor. Que anda na verdade. Procura fazer as coisas honestamente. Deus te respalda. Não vai faltar para você. Não vai faltar o pão. Não vai faltar aquilo que você precisa. Só tenha cuidado. Faça, guarda o que precisa guardar. Observa os acontecimentos. Se previna. Para esse período, vai passar. Mas nós precisamos estar preparados, né? Olha, ou seja, aqueles que deveriam proteger o povo estavam explorando. A liderança havia se tornado injusta e abusiva. Vocês estão conseguindo entender como é que é muito atual o que a gente vem falando? O tempo todo aqui? Ó, isso aí, ó, as irmãs, amém, amém. Então eu quero que vocês vão compartilhando. Quem está em outra cidade do Brasil, também se puder falar como que está aí a questão da crise, que vocês já estão sentindo algum efeito, né? Se quiser falar aqui, fala, porque a gente já vai contextualizando, mostrando que é uma realidade. Tem gente aqui de outros estados do Brasil. Como que tá por aí? Já teve aumento? Então nós estamos falando, Sofonias, que Deus está repreendendo o povo por causa disso. Os líderes que eram para poder. Agora ainda vai piorar a coisa. Vai piorar, porque a gente... o governo não tá explorando, né? O povo não está obedecendo. Agora, os líderes religiosos também. Pois é. Os seus profetas são levianos, homens traidores. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Aqui vemos um problema também
um problema também que atingia a liderança espiritual. Profetas irresponsáveis e sacerdotes que distorciam a lei de Deus para se beneficiar. Isso nos lembra algo muito sério, gente. Quando a liderança espiritual perde o temor de Deus, toda a comunidade sofre as consequências. Toda a comunidade sofre as consequências. Entende isso? Então é hora de abençoar o povo. É hora da igreja estar estendendo a mão, orientando o povo, mostrando o que está acontecendo. Isso nos lembra algo que Deus está nos mostrando. Isso também nos leva a refletir: nossa vida espiritual está sendo construída sobre uma relação verdadeira com Deus? Ou apenas sobre estrutura religiosa? Como que está a sua relação com Deus? Ontem nós falamos isso na sala das intercessoras, né? Nós tivemos uma sala no Google Meet, qualquer pessoa pode participar. E eu estava falando sobre isso. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, porque nessas horas você sabe ouvir a voz do Senhor. Nessas horas você vai discernir o que é lobo, o que é pastor, o que é um lobo devorador, para tirar a pele da ovelha. Entendeu? Então isso também nossa vida, eu quero fazer essa pergunta para você. Nossa vida espiritual está sendo construída sobre uma relação verdadeira com Deus ou apenas sobre estruturas religiosas? Mas mesmo em meio a esse cenário, Deus faz uma declaração importante no versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete injustiça. O Senhor é justo. Ele não comete injustiça. Então, entenda que nada disso está acontecendo porque Deus está fora do controle dele. Não, Deus sabe. Depois disso, o texto muda de direção, tá? E Deus começa a falar agora sobre o que ele fará no futuro. Deus diz assim, a partir do versículo 8, né? Portanto, esperem por mim. Né? 3, 8. Portanto, espere por mim, diz o Senhor, espere pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Gente, aqui Deus ele mostra que haverá um momento em que ele intervirá na história. Tá? O juízo de Deus não é imediato. Não é imediato. Mas ele acontece no tempo determinado. E agora no versículo 9, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Então darei aos povos lábios puros, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. O que ele quer dizer aqui? Aqui aparece uma promessa de restauração espiritual. Deus fala de um tempo em que as pessoas de diferentes povos invocarão o nome do Senhor com um coração sincero. Isso mostra que o propósito final de Deus não é apenas julgar, mas purificar e restaurar. Essa profecia aqui de Sofonias, olha quantos anos atrás. E ela está começando a se cumprir hoje. Porque como que todos os povos iam se ver, se conhecer? Hoje você conhece, é só você ligar a internet e você vê o Japão, o que está acontecendo agora, você vê na Europa o que está acontecendo agora, nos Estados Unidos, toda a América. Naquela época não tinha como saber isso. Então isso é uma profecia para o tempo de hoje. Isso também aponta para algo maior. Deus deseja formar um povo que o adore de verdade, com um coração transformado.
Entende isso? Sempre, preste atenção, sempre depois de um tempo de crise, de juízo, haverá um avivamento. Thalita, o que é avivamento? A gente vai começar a pular, e vai começar a cantar, e vai começar a falar em línguas. Não. O avivamento é uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento, é uma renovação da mente, é um voltar para Deus. É abandonar as práticas pecaminosas, abandonar os ídolos, abandonar tudo aquilo que separa de Deus e voltar para Deus. Então sempre haverá um avivamento após isso. Essa é a nossa esperança, e a esperança que a Bíblia nos dá, tá bom? Então vem uma promessa muito linda a partir do versículo 14. Vamos ver aqui? Olha. Cante, ó filha de Sião. Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se, exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Olha que legal. Ele fala aqui. Cante, ó filha de Sião. Jubile, ó Israel. Regozija-te de todo o coração, exulta. Perceba a mudança aqui? O livro que começa com advertência termina com alegria. Ó, quando eu faço isso aqui, é cíclico, isso sempre aconteceu e vai acontecer também. A mudança é o livro que começa com advertência e termina com alegria. Então, chegamos a um dos versículos mais bonitos de todo o Antigo Testamento. Sofonias 17, 3:17. Vamos ler Sofonias 3:17? O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele renovará no seu amor. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Uau! Uau! O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse versículo ele revela algo profundo também sobre o coração de Deus. Deus não apenas salva o seu povo, mas ele se alegra com o seu povo. A imagem aqui é quase como a de um pai, que se alegra profundamente ao ver os seus filhos restaurados. Deus tem prazer em ver a gente restaurado. Amém, gente? Abrindo aqui um parênteses. Deus tem prazer em ver você restaurado. Por isso, o Restaura-me, Senhor. O Restaura-me, Senhor é um tempo em que Deus está nos permitindo para a gente poder viver essa transformação. A transformação da gente estar na presença de Deus e conhecer o coração de Deus. Conhecer também você como pessoa. Por que você precisa de restauração? Por que você está sentindo dores? Por quê? Irmã Thalita, eu carrego tantas feridas. Como que a gente resolve isso? Como que Deus vê as nossas condições emocionais? Como que surgem os pensamentos? Como surgem as dores? Como que eu fui criada? Então é sobre isso. E é um tempo de restauração, porque Deus se alegra na restauração. Quando você for restaurada, porque você permitiu o agir do Espírito Santo, ali você vai ter um avivamento. O avivamento é aqui dentro, é a mudança. É voltar-se para o Espírito Santo, é voltar-se para Deus, transformado, restaurado. Então, depois de todo o confronto, depois do chamado ao arrependimento, depois da advertência, o que Deus realmente deseja é restaurar. E isso nos leva a uma pergunta. Temos permitido que Deus renove a nossa vida com o seu amor? Então, se você ainda não fez a sua inscrição no Restaura-me, Senhor, faça hoje mesmo. Permita você viver essa experiência de restauração. Renovar a sua vida. Temos permitido que Deus renove a nossa vida com o seu amor? Se eu não olhar para dentro de mim, se eu não me examinar, se eu não permitir viver essa experiência, como eu vou ser restaurada?
se eu ficar fugindo. Aí eu vou ficar servindo com peso. Jesus já levou todo o peso. E fala que ele levou sobre si. E por que eu estou levando peso? Porque eu preciso conhecer sobre isso. Eu preciso me permitir viver esse tempo de restauração. Amém? Porque muitas vezes as pessoas conhecem a Bíblia. As pessoas conhecem a Bíblia. A parte da Bíblia que fala da correção, mas esquece que o objetivo final de Deus é sempre restauração. Toda vez que a Bíblia fala sobre correção, o objetivo final é restaurar. O capítulo ele termina com Deus prometendo reunir, restaurar e dar honra novamente ao seu povo entre as nações. Ou seja, a última palavra de Deus neste livro não é juízo. Se você ver, não é. A última palavra é restauração. Todos os livros que nós lemos falam de restauração. E essa é a grande mensagem do capítulo 3 de Sofonias. Deus confronta, Deus corrige, Deus chama ao arrependimento. Mas tudo isso tem um propósito maior. Traz o seu povo de volta para perto dele. Quantas pessoas, por causa de tudo isso que a gente está vivendo aqui, vai começar a voltar, vai começar a se posicionar. E assim nós encerramos o livro de Sofonias, um livro que começou, com confrontação, falando sobre o dia do Senhor, sobre o chamado, ao arrependimento, sobre Deus confrontando o pecado do seu povo e também das nações. Mas termina de uma forma bonita, mostrando que o coração de Deus sempre é restaurar, reunir, alegrar-se novamente com seu povo. Sofonia nos lembra que Deus corrige, gente, mas ele também restaura. Ele confronta, mas também renova. É a última palavra de Deus e nunca é destruição para quem decide voltar para ele. Nunca vai ser destruição quando você decide. A última palavra é sempre restauração. Amém? Amém, glória a Deus. Que o Senhor fale melhor no seu coração. Que o Senhor continue trabalhando na nossa casa. Não perca a experiência, não perca a visão, de que um Deus que você tem é um Deus de paz. Se Ele permite o juízo para corrigir, mas no final Ele quer o seu coração que volte para Ele. Volte para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, minha gente. Deixa eu só falar que agora, parte de terça-feira, vamos entrar no profeta Ageu, gente. Estou muito animada para falar de Ageu também. Tem uma mensagem muito forte, tá? Esse próximo encontro nosso, esse livro, o capítulo 1, nós vamos encontrar um cenário ali já diferente. O povo já voltou do exílio, mas existe um problema espiritual acontecendo lá. Eles estavam reconstruindo as suas casas, voltaram do exílio, foram reconstruir as suas casas, estavam cuidando da sua própria vida, enquanto a casa de Deus permanecia abandonada. Ih, vai ser forte aqui. Essa palavra vai ser forte. Então, Ageu, ele traz, já é o que a gente vai ver terça-feira, tá? Terça, quinta e sexta. Então, Ageu traz uma mensagem aqui muito direta. Ele fala assim, considere os caminhos. Ou seja, é um chamado para reavaliar prioridades espirituais. O povo voltou do cativeiro, vamos construir nossa vida, construir nossa casa, e a casa de Deus, deixaram para lá. Ninguém construiu o templo. Então, nós vamos ver semana que vem, entender o que acontece quando Deus começa a reorganizar as prioridades do coração do seu povo. Amém? Vai ser forte também. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Deus abençoe Roseni, Ivone, Lucinéia, Eliane, todas vocês que passaram por aqui. Então, nos vemos às 17h50 no trabalho de oração que nós temos todos os dias. Se você não faz parte, é só você entrar no grupo do WhatsApp. Nós oramos continuamente, todos os dias.
às 17h50, tá bom? E nós temos durante a semana os devocionais, terça, quinta e sexta. E nós temos também o nosso tempo agora de seminário. Vai ser no dia 21. Você também pode participar, tá bom? E quinta-feira, deixa aí na sua agenda, toda quinta-feira, sala no Google Meet, tempo de treinamento sobre intercessão, batalha espiritual e libertação. Deus abençoe, Senhor. Te agradeço por esse momento que passamos aqui, por tudo que nós ouvimos, Pai. Possamos guardar, Senhor, na tábua do coração. Continua falando com o teu povo, Senhor. Continua falando aquilo que eu não consegui transmitir, mas o Espírito Santo pode. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço. Fica na paz.